I feel very happy to be up here with you, nevertheless, and that way you speak more from the heart. Eu só posso dizer, seja lá quem esteja operando o teleprompter, está em maus lençóis. Olá, madame, primeira-dama. Muito obrigado por estarem aqui. Madame Presidente, senhor Secretário-Geral, Primeira-Dama dos Estados Unidos, delegados, embaixadores e líderes mundiais, estando nesse grande salão para falar ao mundo sobre prosperidade e paz. No meu primeiro mandato, eu estive aqui antes. Desde o fim da Segunda Guerra, nós compartilhamos a paz em 2 continentes. A estabilidade nos deu um caminho para lidar com as grandes crises e os Estados Unidos passou por 4 anos de fraqueza, radicalismo sob a última administração, em um conjunto de desastres. Há um ano, o país estava com profundos problemas, mas na minha administração, nós somos o maior país de qualquer lugar no mundo. E não há outro país no mundo que esteja próximo de nós. Estamos abençoados com uma economia forte, fronteiras fortes, forças militares, com amizades fortes e também com um espírito forte, mais do que qualquer nação da Terra. Essa é, de fato, a era de ouro dos Estados Unidos. Rapidamente, estamos revertendo a calamidade econômica que herdamos da administração anterior, incluindo os aumentos de preços, inflação recorde, como nunca vimos antes. Na minha liderança, os custos da energia diminuíram, os preços dos alimentos diminuíram, as taxas de hipoteca diminuíram. A única coisa que está bem agora, e está muito bem agora, é a Bolsa de Valores, que está em recorde como nunca antes. A manufatura está florescendo, a Bolsa de Valores, como eu disse, está indo melhor do que nunca. E todos vocês nessa sala são beneficiados por isso, quase todos. E é importante, os salários dos trabalhadores estão aumentando num nível maior do que aconteceu nos últimos 60 anos. Nos últimos anos, o presidente Biden gastou mais de $1 trilhão. Foi o que nós gastamos nos Estados Unidos. Nos 8 meses de mandato, asseguramos comprometimentos e o dinheiro já pago por 17 trilhões de dólares. Em 4 anos, menos de 1 trilhão. 8 meses, mais de 17 trilhões de dólares, muito mais do que o governo anterior tem sido investido hoje nos Estados Unidos e está vindo de todas as partes do mundo. Implementamos os maiores cortes de taxas nos Estados Unidos e o maior número de cortes de regulamentações da nossa história, tornando esse, de novo, o melhor lugar da Terra com o qual se fazer negócios. E muitas pessoas nesse salão estão investindo nos Estados Unidos e será um investimento muito bom, principalmente nesse período de 8 meses. Construindo a maior economia da história do mundo, a maior economia que já existiu na história. E vamos fazer isso novamente. Agora vamos fazer isso de modo muito maior e melhor. Os números ultrapassaram já o meu primeiro mandato. Em relação às fronteiras, impedimos a invasão colossal nos últimos 4 meses em seguida. O número de estrangeiros ilegalmente entrando no nosso país foi reduzido para 0.
Hard to believe. É difícil acreditar, porque se você olha para trás, há um ano, milhões e milhões de pessoas chegando do mundo inteiro, vindo de prisões, de instituições mentais, traficantes de drogas, de todo o mundo. Eles eram despejados no nosso país com uma política ridícula de fronteiras abertas da administração Biden. A mensagem é simples. Se você entra ilegalmente nos Estados Unidos, você vai para a cadeia ou de onde veio, ou até mais. Pode chegar até a morte. Você sabe o que isso quer dizer. Eu queria agradecer o país de El Salvador pelo trabalho feito, recebendo os criminosos que entraram no nosso país. Na administração anterior, o número era recorde. E estão sendo todos combatidos. Não há escolha. E outros países não têm escolha, porque eles estão na mesma situação com a imigração. Está destruindo os seus países. E vocês têm que fazer algo em relação a isso. No palco do mundo, os Estados Unidos são respeitados novamente, como nunca foi respeitado antes. Se você pensa, há 2, 3, 4 anos, até há um ano atrás, nós éramos um motivo de risada para o mundo. Os membros da OTAN, comprometidos em aumentar, diminuir os gastos sob minha solicitação no gasto do PIB, nos tornando mais poderosos do que antes. E na minha viagem para o Oriente Médio, visitando meus amigos e reconstruindo parcerias, relações valiosas com a América, a Arábia Saudita, Catar e outros países, e eu acredito agora que estamos mais próximos do que nunca. A minha administração negociou acordos comerciais, um atrás do outro, com o Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Indonésia, Filipinas, Malásia e muitos outros. Num período de só 7 meses, eu terminei, ou encerrei as infinitas, como eles as chamavam, infinitas. Algumas já estavam acontecendo há 30 anos, 31 anos, uma outra 36 anos, outra 28 anos. Eu encerrei 7 guerras. Em todos os casos, estavam se revoltando, milhares de pessoas sendo mortas. Isso inclui o Camboja, Tailândia, Sérvia e Kosovo, Congo e Ruanda. Estava muito violenta a guerra. Paquistão, Índia, Israel, Irã, Egito e Etiópia, e Armênia e Azerbaijão, incluindo todas elas. Nenhum presidente ou primeiro-ministro em nenhum país fez algo similar a isso. E eu fiz isso só em 7 meses. Isso nunca aconteceu antes, nunca aconteceu algo assim. É difícil ter que fazer essas coisas em vez das Nações Unidas fazer. Em todos os casos, as Nações Unidas nem tentaram ajudar. Eu encerrei 7 guerras lidando com os líderes desses países e nunca nem recebi uma ligação das Nações Unidas, uma oferta de ajuda para a finalização dos acordos. Tudo que eu recebi das Nações Unidas foi uma escada rolante que parou de funcionar no meio. Se a primeira-dama não estivesse em tão boa forma, ela teria caído. Nós dois estamos em boa forma, na verdade. E o teleprompter que não funcionou são as duas coisas que eu recebi das Nações Unidas. Uma escada rolante ruim e um teleprompter ruim. Obrigado. E a propósito, está funcionando agora, tá? Obrigado. Eu acho que eu devia fazer de um outro modo, é mais fácil, mas obrigado.
Eu não pensei nisso naquele momento porque eu estava salvando milhões de vidas, impedindo que essas guerras continuassem. Mas depois eu percebi que as Nações Unidas não estavam lá por nós. Não estava durante essas negociações, que não foram fáceis. Sendo assim, qual é o propósito das Nações Unidas? Uma organização com tanto potencial, eu sempre disse isso, tremendo potencial, mas não está nem chegando perto de viver de acordo com seu potencial. Eles têm uma carta muito forte e nunca seguiram essa carta. Palavras vazias. E palavras vazias não solucionam guerras. O que soluciona guerras é ação. E terminando todas essas guerras e negociando os acordos de Abraham, que é algo muito grande, o nosso país não recebeu crédito, nunca recebe. Todos dizem que eu deveria receber o Prêmio Nobel da Paz por cada um desses acordos. Mas, para mim, o prêmio são os filhos e filhas que vão crescer com seus pais e mães, porque os milhões de pessoas não serão mais mortos em guerras sem fim e sem glória. Eu me importo não convencer prêmios, mas salvar vidas. Salvamos milhões de vidas com o fim dessas guerras. Estamos trabalhando nisso. Há muitos anos, eu era um desenvolvedor de residências, de prédios em Nova York, chamado Donald Trump. Eu trabalhei na renovação desse complexo aqui das Nações Unidas. E eu disse que eu faria por 5 milhões de dólares. Reconstruímos tudo. Eu vou dar chão de mármore para vocês. Eu vou oferecer o melhor que há. Paredes de mahogany. E eles decidiram ir para uma outra direção, que era muito mais cara, com um produto inferior. E eu percebi que eles não sabiam o que estavam fazendo em relação à construção. Demorou tanto tempo e o produto que estavam propondo de construir era ruim. E custava muito, custou uma fortuna. E eu disse, espera para ver o que vai acontecer. Um custo massivo, entre 2 e 4 bilhões de dólares na construção. E eles nem obtiveram o chão de mármore que eu prometi. Vocês notaram? No que me diz respeito, olhando o prédio, e quando eu fiquei preso na escada rolante, eles ainda têm muito trabalho para fazer. Não terminaram o trabalho ainda. O projeto foi tão corrupto que o Congresso me pediu para que eu testemunhasse um tremendo gasto de dinheiro, porque eles não tinham dinheiro do que estava acontecendo, mas eles sabiam que era algo entre 2 e 5 bilhões de dólares. Eles não tinham ideia. E eu disse, custou mais de 5 milhões de dólares. E muitas coisas nas Nações Unidas estão acontecendo dessa mesma forma, mas em uma escala muito maior. É triste de se ver. As Nações Unidas tendo o poder de ter uma função melhor e oferecia a amizade de um americano, poderíamos estar juntos na construção de um mundo mais seguro e próspero. O mundo seria muito mais feliz assim. Futuros muito melhores. No nosso chegarmos lá, temos que rejeitar as abordagens falhas do passado e confrontar uma das maiores ameaças da história. Não há um dano maior ao planeta hoje, armas mais poderosas e destrutivas criadas pelos homens nos Estados Unidos. No meu primeiro mandato,
containing these threats a top Conter priority, essas massas e essas armas de destruição em massa era um dos meus objetivos. Em relação ao Irã, a minha posição é simples. O maior patrocinador de terrorismo do mundo não pode ter armas de destruição em massa. Então, o líder supremo foi com quem eu falei para fazer uma oferta generosa, uma cooperação completa para a suspensão do programa nuclear do Irã. O regime respondeu com constantes ameaças aos seus vizinhos, uma ameaça para a região. E alguns ótimos países estão bem ao lado. Hoje, muitos dos comandantes das Forças Armadas do Irã, quase todos eles, não estão mais conosco, estão mortos. E há 3 meses, a operação de Martelo da Meia-Noite atacou o complexo com bombas de peso maciço, obliterando tudo completamente. Nenhum outro país na Terra poderia ter feito o que fizemos, ou tinha o equipamento para fazer isso. Temos as melhores armas do mundo, odiamos usá-las. Fizemos algo que por 22 anos as pessoas queriam fazer. Com a capacidade nuclear do Irã, terminamos com uma guerra de 12 dias, como era chamada, entre Israel e Irã. Ambos os lados em acordo para uma luta, sem mais lutas agora, sem mais brigas. E fomos atrás do cessar-fogo em Gaza. Isso tem que acabar. Infelizmente, o Hamas rejeitou as propostas para a paz. Agora, nesse conflito continuado, agora algumas das organizações estão buscando unilateralmente reconhecer o Estado palestino. Seria muito bom para os terroristas do Hamas. As atrocidades que eles fizeram, isso seria uma recompensa para eles. Até 7 de outubro, eles se recusaram a libertar os reféns depois do cessar-fogo. Então, dando isso ao Hamas, e muito está sendo dado a eles, eles estão tirando muito. Isso tudo poderia ter sido solucionado há muito tempo, mas em vez de nos rendermos às demandas do Hamas, nós queremos a paz com uma mensagem: liberem os reféns agora. Liberem os reféns agora. Obrigada. Obrigado. Ao nos unirmos, e vamos nos unir, fazer o que deve ser feito. Temos que parar com a guerra em Gaza. Temos que negociar imediatamente, negociar a paz. Temos que recuperar os reféns. Queremos os 20 de volta, não 2 ou 4. Nós, Marco Rubio, o nosso staff, estamos ajudando a recuperá-los. Mas eu disse, o último será o mais difícil. E é isso que vai acontecer. Precisamos deles de volta. Não queremos 2 ou 3. Nós temos esse processo, nós queremos todos de volta. E também os 38 corpos de volta. As famílias querem de volta e rapidamente, mesmo sabendo que não estão vivos. Todos querem o seu filho ou filha vivos, mas mesmo sem ser o caso. Vamos parar os assassinatos na Ucrânia, as mortes na Ucrânia. Entre as 7 guerras que eu cancelei, essa eu acho que seria mais fácil, porque eu sempre tive uma boa relação com o presidente Putin, eu achei que essa seria mais fácil. Mas na guerra, você nunca sabe o que vai acontecer. Há muitas surpresas, boas e ruins. Todos pensavam que a Rússia venceria essa guerra em 3 dias. Mas não, as coisas não saíram dessa forma. Deveria ser algo rápido. A Rússia não ficou bem nessa imagem. Ela ficou com uma péssima imagem. Isso era algo que deveria levar dias, menos de uma semana, e eles estão lutando por 3 anos e meio. As mortes
anywhere entre from 5 e 5 to 7 mil 7,000 jovens soldados, young na maioria, a soldiers, maioria soldados, mostly soldiers, em ambos os on both lados, sides, toda every semana, single week, from de 5 to 5 a 7 7,000 mil dead young people, jovens and mortos. some in E cities, esses números much smaller seriam numbers, muito where menores, rockets are shot, where drones are dropped. porque estão liberando This war drones would também. never have Essa started if I é were uma president. guerra This was que a war nunca that should deveria have ter never acontecido. It Isso shows you what mostra leadership is, o que uma what bad liderança leadership ruim can pode do to a fazer com o country. país. Look what Olha o happened que to the aconteceu United aos States. Estados Unidos, onde And look estamos where we are agora right em um now, período just a curto de short period tempo. of time. A The only pergunta question agora now is how é many more quantas lives will vidas be mais serão perdidas needlessly lost sem on both necessidade sides. por ambos os lados. China and India A are the China é primary um dos funders of the financiadores, ongoing war by continuing to purchase Russian oil. mas But sem inexcusably, desculpas, even até os NATO países countries da have OTAN not cut off não much cortaram muita Russian energia que vinha and da Russian Rússia energy e os produtos products, da Rússia. Eu which, descobri as you isso know, há I 2 found out about semanas e 2 não fiquei weeks ago, feliz and com I isso. wasn't happy. Pensem nisso, Think of estão it. financiando They're uma funding guerra. war against themselves. Quem já Who te the ouviu hell isso ever heard of that antes? A In the event Rússia that Russia não está is not pronta para ready to fazer um make a deal acordo para terminar a guerra, during the então os war, Estados then Unidos the está United States is preparado fully prepared para to se impose opor a very strong round of com powerful tarifas tariffs, which poderosas para would impedir stop esse the derramamento bloodshed, de I believe, very sangue. quickly. But Para as for those tarifas tariffs serem to be effective, efetivas, as European nações nations, europeias, todos all of you vocês are aqui gathered hoje, here right now, terão que estar would have to conosco join us in para adopting adotar as the mesmas exact same medidas. measures. Vocês I estão mean, you're muito much mais closer to this city. We have próximo an ocean in deles. between. Nós temos um oceano right no there. meio. Vocês, And Europe has to a step it Europa, up. tem que They can't be entrar doing what they're doing. na They're frente buying oil disso, and gas from Russia. comprando tudo da Rússia enquanto estão While they're fighting lutando Russia. contra a Rússia. É It's embarrassing to them, embaraçoso and it para was very eles. embarrassing E to them when I eu found out about fiquei it, I can tell you that. eu have senti to um embaraço immediately quando eu descobri cease isso. all energy As purchases compras from aumentaram em relação à Rússia. Otherwise, we're all Se eles wasting não a lot of impedirem time. essas compras, So I'm ready to perderemos discuss muito this. We're tempo. going to discuss it today with the European com as nações nations, all europeias, todas gathered aqui here. hoje. I'm sure they're thrilled to hear me speak Elas não about devem it, estar but muito that's the way it felizes is. de eu I like falar to sobre speak isso, my mas mind é and assim speak que as the coisas truth. são. Eu falo o que As vem à we minha seek to cabeça. reduce the threat As of armas dangerous weapons today, I'm perigosas also hoje, calling on estamos every nation to pedindo às join us in ending nações the development que of entrem conosco biological weapons para once and revisar for a all. relação das And armas biological is biológicas, terrible, and nucleares. is even beyond, Nós and estamos we incluindo as include nucleares nuclear in that. também. We want to have a cessation Precisamos of the development ter o cessamento do of nuclear desenvolvimento weapons. das We know, armas and I know, and I nucleares. get to view it all the time. Sir, Eu would you olho like para to as see? And I armas look at weapons que são tão that are so poderosas powerful that e não podemos just can't ever usá-las use them. nunca. if we ever use them, O mundo world literalmente literally pode might come chegar to ao an end. fim. Não there haverá would be no United Nações Nations to Unidas, be talking about. não haverá nada. There would be no nothing. Há alguns anos, Just a few years ago, experimento reckless no experiments exterior overseas gave us a devastating trouxe global ao pandemic. mundo uma Yet, despite pandemia that worldwide devastadora. catastrophe, many Alguns countries are países continuing ainda extremely risky estão research continuando com a into pesquisa bioweapons em and man-made armas biológicas. pathogens. This is Isso é muito unbelievably perigoso. dangerous. Para To prevent prevenir potential alguns disasters, I'm desastres, a announcing minha today that my administração administration will lead vai a liderar um international esforço effort to internacional enforce biological para weapons implementar convention, uma convenção. which is going to be meeting with Vamos the nos top reunir leaders com of the os world líderes do by mundo pioneering an com AI sistemas de verification verificação por system IA that que everyone todos can possam trust. confiar. Hopefully the UN Esperamos can que a play a ONU possa constructive ter uma role, and função it will construtiva also nisso go tudo. be one of the early Projetos em projects relação à under AI. Let's inteligência see how good it artificial. is, Muitas because a lot pessoas of estão people are saying it dizendo could be que pode ser one of uma the das great maiores things coisas já ever, feitas, mas but pode it ser also can be dangerous, but it perigoso can be também, mas put to pode ser tremendous muito use and útil, tremendous muito good, and bom. this would be an Isso seria um example of that. exemplo. Não só Not a only is ONU the não UN está not solving solucionando os the problemas problems como it should, deveria, too often, na verdade it's estão actually creating criando new novos problems for us to problemas. O solve. melhor The best exemplo example is the number one political issue of our a time, the crise crisis of sem controle uncontrolled migration. da imigração. It's uncontrolled. Sem controle. Os seus Your países countries estão are being sendo ruined. arruinados. The A United ONU Nations is está funding an assault on financiando Western countries. uma invasão and aos their países do borders. Ocidente e suas In fronteiras. 2024, the UN budgeted $372 372 milhões de in cash dólares em assistance to assistência support financeira e apoio. an estimated 624,000 migrants journeying 624 mil into the imigrantes United chegando States. aos Estados Unidos. Think As of that. Nações The Unidas UN is estão apoiando supporting pessoas people que that estão are entrando illegally coming into the ilegalmente United nos Estados States, and then Unidos. we have to get them out.
A ONU também The UN also fornece provided food, alimento, shelter, abrigo, transportation, transporte and debit cards to para os illegal imigrantes aliens. Can you believe ilegais. that? Acreditem, On the way to para infiltrate infiltrarem a our nossa southern border. fronteira sul. Milhões de pessoas Millions of passam people pela came through that fronteira southern sul. border. Há um Just ano, a year ago, milhões e milhões de and pessoas millions estão of people were chegando. pouring in. 25 25 million milhões de altogether anos over the 4 nos years últimos of 4 the anos da incompetent incompetente Biden administração Biden. E agora And now temos que we nós have it impedimos stopped, isso totally tudo stopped. completamente. Eles fact, não they're estão not even vindo coming mais porque eles anymore because they sabem know que they não can't vão get passar. through. Mas o que But what aconteceu took é place is totally inaceitável. A unacceptable. ONU The UN is supposed deve to stop parar as invasions, not invasões, create them. não criá-las ou and not financiá-las. finance them. E os Estados In the Unidos United States, we rejeitam reject the a idea that ideia mass de um número numbers of people from massivo foreign lands de can be pessoas de permitted terras to travel estrangeiras halfway around the viajem world, pelo mundo, trample our passem pelas borders, nossas violate our fronteiras sovereignty, ilegalmente, cause unmitigated cometam crime, crimes and deplete our e acabem com a social nossa safety rede de net. segurança social. We have Nós reasserted reafirmamos que America os Estados Unidos belongs to the pertencem ao American povo dos people, Estados and I Unidos. encourage all E countries to todos take os their own países stand também devem defender defense os of seus their cidadãos. citizens Vocês as têm que well. fazer isso You também, have to do that because porque eu I vejo, see it. eu não estou I'm not dizendo nomes, mentioning names, I see it, and eu I can vejo call every que single one vocês of them out. podem, You're eu posso nomear destroying cada your um de countries. vocês, They're vocês being estão destroyed. destruindo seus países. Europe is in A Europa serious está com trouble. muitos problemas. They've been invaded by a force Os of imigrantes illegal ilegais aliens like E um nobody's número ever que seen ninguém before. nunca viu Illegal antes, aliens are um pouring número into Europe. de Nobody estrangeiros has ever- and chegando à nobody's Europa. doing Vocês têm que anything to fazer algo change it, to get para 'em out. mudar isso, para removê-los de It's lá. not Não é sustainable. sustentável. And because they E para choose to be serem politically politicamente correct, corretos, they're doing eles não just estão fazendo absolutely nada em relação a nothing isso. about it. E eu devo dizer, And I have to say, eu olho I look at London where you Londres have a terrible mayor, terrible com mayor. um prefeito It's horrível, been so changed. mudou so muito. changed. Now they want to go to Sharia Agora, law. But you're in a eles different querem country. entrar You em um can't do país that. diferente, eles não Both conseguem the fazer immigration isso, and their não podem fazer suicidal isso. energy ideas will be the death Será a of morte Western Europe. da Europa Ocidental. E se algo não for feito imediatamente, isso não será This cannot be sustentado. sustained. O que torna o mundo What makes the tão world so belo é que beautiful cada is that país é each único. country is unique. Mas para to se stay manter dessa this way, forma, toda every nação sovereign nation soberana must have deve the right ter to o control direito de their own controlar a borders. You sua have the right própria to control your fronteira, borders, como nós estamos as we do fazendo now. agora. E And to para limit the sheer limitar o numbers of número de migrants entering their migrantes countries entrando and no seu paid país, for by the people sendo of pago that para nation that pessoas were de there and outras that built that nações, em uma particular nação nation at the particular time. naquele momento, They put eles their colocam blood, sangue, sweat, suor, as tears, lágrimas e o money dinheiro no into that país. country. E agora And now o país está they're being sendo arruinado. Proud Nações nations must be allowed orgulhosas to devem protect poder their communities proteger as and suas prevent their comunidades e societies from being sociedades, overwhelmed by people sendo never sobrecarregadas seen por before pessoas with que different nunca viram antes, customs, com religions, diferentes with costumes, different religiões, everything, tudo, where migrants have violated violando laws, leis, lodged false asylum claims or claimed clamando refugee por status for status de illegitimate reasons. refugiado. They should, in many cases, Em muitos casos, deveriam be immediately imediatamente sent ser home. mandados de volta. And while we will always have Sempre a big temos heart um coração for places grande and para people that are pessoas que estão struggling com and truly problemas. compassionate, A resposta answers will será given. dada. Nós temos que We have to solve the solucionar o problem, problema we have to nos solve seus it in their países, não countries, criar not novos create new problemas no problems in nosso our país. countries. And we Nós are somos, very helpful to a ajudamos lot of muito countries vários países that are just que não são not mais able to send capazes their de people enviar o anymore. seu They povo used to send them to us para in nós caravans animais, of 25, mais. 30,000 people each. Caravanas These massive massivas de caravans of pessoas people que chegavam ao pouring nosso into our país country, sem totally verificação, unchecked and unvetted. mas não podem mais. Not anymore. De acordo com o Conselho da According to the Europa, em Council of Europe, in 2024, mais de 2024, almost 5% dos prisioneiros inmates in German de prisons prisões alemães eram estrangeiros ou imigrantes. 53% das pessoas nas prisões eram de locais, eram de outros locais. Na Suíça, 72% das pessoas em prisões são de fora da Suíça. Quando as prisões estão preenchidas com as pessoas que buscam asilo, eles pagam a bondade com crime. Eles acabam com o experimento de fronteiras abertas. Tem que acabar agora. Eu sou muito bom nesse tipo de coisas. Os países estão em um inferno. Nos Estados Unidos, estamos tomando atitudes para terminar com a imigração sem controles. Nós vamos deportar todos que estão
cruzando as fronteiras ilegalmente. Eles pararam de vir, não estão vindo mais. Esse foi uma lei humanitária, um ato humanitário para todos os envolvidos. Porque nessa jornada, milhares de pessoas morrem, as mulheres estão sendo estupradas, elas estão sendo ameaçadas, estão apanhando. É uma longa jornada, na verdade. Houve uma vitória histórica contra o tráfico de humanos também. Salvamos tantas vidas de pessoas que não conseguiriam chegar até o fim da jornada. A jornada está carregada com morte. Corpos em todo o caminho. Em florestas. Você passa por florestas para chegar até nós. Um ar tão quente que você não consegue respirar, você morre de sufocamento. Eles não conseguiam respirar. Corpos espalhados em todos os caminhos. Mas eles não estão vindo mais. Nós salvamos muitas vidas. E as pessoas estão fazendo um trabalho fantástico. O público nos Estados Unidos concorda comigo. Essa manhã eu vi os melhores números de aceitação que eu já vi antes em relação à fronteira. Em outras partes também em relação à economia, a política de Joe Biden, que deixava entrar traficantes, pessoas de cartéis e prisioneiras do mundo inteiro. A administração anterior também perdeu mais de 300 mil crianças. Perderam mais de 300 mil crianças que foram traficadas para dentro dos Estados Unidos sob a vigilância de Biden. Muitas foram abusadas, vendidas, estupradas. A fake news, a imprensa fake news não escreve sobre isso. Crianças pequenas que estão desaparecidas ou mortas. Encontramos muitas dessas crianças, estamos enviando as crianças de volta. E eles disseram, ninguém sabe de onde elas são. Nós perguntamos, de onde vocês são? Nós as encontramos, levamos de volta para suas casas e as mães, os pais tinham lágrimas nos seus olhos e puderam rever o seu filho novamente. Qualquer sistema que resulta em tráfico em massa de crianças é muito cruel. E é exatamente o que a agenda de imigração globalista tem feito. Nos Estados Unidos, esses dias se acabaram. A administração Trump está trabalhando, estamos em um trabalho contínuo para rastreá-los, os vilões que estão causando esse problema. E como eu disse, para devolvermos os 30 mil, já devolvemos, mas vamos encontrar muito. 300 mil, mais de 300 mil. Muitas estão mortas ou perdidas por causa dos animais que fizeram isso. Para proteger os nossos cidadãos, eu também designei a busca pelos cartéis de drogas. Vocês viram em frente aos seus olhos. Vamos colocar assim, as pessoas não gostam de pegar de ver grandes quantidades de drogas em barcos, mas foram presos no caminho da Venezuela. Virtualmente impedimos as drogas de chegar ao nosso país por mar. Eles matam centenas de milhares de pessoas. Eu também designei cartéis de drogas, organizações terroristas, com gangues transnacionais, sedentas de sangue, MS-13, e também os cartéis da Venezuela. Tais organizações torturam, mutilam, assassinam com impunidade os inimigos de toda a humanidade. Nós estamos começando a usar o poder supremo das Forças Armadas dos Estados Unidos para destruir as redes de tráfico da Venezuela, no governo de Nicolás Maduro,
trazendo drogas venenosas para os Estados Unidos da América. Nós vamos explodir vocês até o fim da sua existência. Não vamos deixar isso acontecer. Eu acho que perdemos 300 mil pessoas no último ano para fentanol e outras drogas. Drogas que matam mais de 25 mil americanos. Não vamos deixar isso acontecer. Energia é outra área onde os Estados Unidos agora está voando como nunca antes. Estamos nos livrando dos falsos renováveis. São uma piada. Não funcionam. São muito caros, não são fortes o suficiente para alimentar as plantas que precisam dele. O fundo, o vento não sopra, é tão caro, é tão difícil de operar, tem que ser reconstruído o tempo todo. A energia mais cara já concebida, a eólica. Você deveria fazer dinheiro com a energia, não perder dinheiro. Se você tem que perder dinheiro, o dinheiro tem que subsidiar. O governo tem que subsidiar. China, eu dou muito crédito à China. Eles constroem, mandam para o mundo inteiro, mas eles quase não usam. Eles usam carvão, eles usam gás, eles usam quase tudo, mas não gostam de eólica. Mas eles gostam de vender energia eólica. Muitos países estão à beira da destruição por causa da agenda de energia verde. Dou muito crédito à Alemanha. A Alemanha está num caminho muito doente em imigração também e energia. Estão ficando verdes, estão indo à falência. A nova liderança que chegou e deixou eles de volta onde eles estavam. Os combustíveis fósseis, que são bons, seguros. Você pode trabalhar com eles de forma apropriada, mas estão voltando aonde estavam, abrindo novas usinas de energia e estão indo bem. Eu dou muito crédito à Alemanha em relação a isso. Foi um desastre o que aconteceu. Tudo verde. E tudo verde é tudo indo à falência. É isso que representa. E não é politicamente correto. Eu sou criticado por dizer isso, mas não me importa. Eu digo a verdade. Eu estou em Nova York. Eu estou me sentindo muito mais seguro aqui. Diminuímos o crime. E falando de crime, Washington, D.C. é a capital do crime nos Estados Unidos. Agora, depois de 12 dias, está totalmente segura, todos estão saindo para jantar, indo aos restaurantes, andando no meio das ruas, nada vai acontecer. O meu pessoal fez um trabalho fantástico. Eu chamei a Guarda Nacional e eles tomaram conta do negócio. 1.700 criminosos foram devolvidos para os países de onde vieram. Washington, D.C. agora uma cidade totalmente segura novamente. E eu dou boas-vindas a vocês para virem juntos comigo, para irmos a um restaurante. Você pode caminhar, você não precisa ir a um veículo com um veículo blindado. Muitos países sobre os quais estamos falando aqui, onde gás é essencial, estão fechando o Mar do Norte. Aberdeen, a capital de petróleo da Europa, grande fonte de petróleo que encontramos no Mar do Norte. Eu estava com o primeiro-ministro, que eu respeito muito. Eles essencialmente fecharam tudo, tornando as taxas tão altas, os impostos tão altos, e as empresas não podem ir para lá mais. Eles têm muito petróleo que ainda nem foi encontrado. E que ativo incrível para o Reino Unido. E eu espero que o primeiro-ministro esteja ouvindo, porque eu disse isso a ele. 3 dias em sequência. Eles estavam indo bem. Eles estão arruinando os países, Escócia, Inglaterra, com a energia eólica, aqueles painéis solares massivos de 7 milhas de extensão.
Não vamos deixar isso acontecer nos Estados Unidos. Em 1982, o diretor executivo das Nações Unidas implementou um programa em relação à mudança climática. Disseram que iam causar uma catástrofe global, que seria irreversível como um holocausto nuclear. É o que disseram nas Nações Unidas. O que aconteceu? Estamos aqui. Outros oficiais disseram que em 1989 seria uma década em que as Nações Unidas, que todas as nações iriam sumir do mapa. Isso não aconteceu. Se você olha para o passado, há anos, nos anos de 1920, 1930, eles falavam que o resfriamento global vai matar o mundo. Eles tinham que fazer algo a respeito. Então disseram que o aquecimento global iria matar o mundo. E então tudo começou a ficar mais resfriado. Então começaram a falar de mudança climática. É só mudança climática. Sendo mais alto, mais baixo, seja lá o que vai acontecer com a temperatura, é mudança climática. É a maior trapaça já feita pelo mundo. Mudança climática, não importa o que acontece. Sem mais aquecimento global, resfriamento global. As Nações Unidas e muitos outros estão fazendo isso frequentemente por razões ruins. Regras feitas por pessoas estúpidas que dão aos mesmos países nenhuma chance de sucesso. Você não consegue se safar desse esquema verde. Eu sou muito bom em prever coisas. Durante a campanha, todo mundo disseram depois, Trump está correto em relação a tudo, mas é verdade. Eu estou correto em relação a tudo. E eu estou dizendo, se vocês não se livrarem desse esquema de energia verde, seus países vão desabar. E pessoas que vocês nunca viram antes, se vocês continuarem deixando essas pessoas entrarem nos seus países, será um problema. Eu amo a Europa profundamente e eu odeio ver a Europa ser devastada por imigração e energia verde. Esse monstro que destrói tudo no seu caminho. Não podemos deixar isso acontecer mais. Vocês querem ser bons, politicamente correto, e vocês estão destruindo suas heranças. Devem ter um controle imediato e forte para o desastre da energia falsa, antes que seja tarde demais. A pegada de carbono é uma trapaça feita por pessoas com intenções maldosas. Estão indo para um caminho de total destruição. A pegada de carbono era algo enorme. Há alguns anos eu ouvia sobre a pegada de carbono e o presidente Obama entrava no Air Force One, um Boeing 747 massivo, novinho, com motores novos, jogando tudo o combustível na atmosfera. E ele falava, a pegada de carbono, temos que reduzir isso, e ele voava de Washington para o Havaí para jogar golfe naquele avião maravilhoso e voltava de volta e falava novamente aquecimento global e pegada de carbono. Isso é uma trapaça, é um engano. A Europa reduzindo a sua pegada de carbono em 37%. Parabéns, Europa, bom trabalho. Vocês com certeza perderam muitos empregos, fábricas fecharam, mas reduziram a pegada de carbono em 37%. Entretanto, por todo esse sacrifício e muito mais, está sendo tudo apagado e aumentando 54% o número de desemprego. Muitos países como China e países que estão se desenvolvendo em volta da China, que agora produz mais CO2 que todas as nações em desenvolvimento do mundo. Então, todos esses países estão trabalhando muito pesado na pegada de carbono, que não tem sentido nenhum a propósito. É interessante, nos Estados Unidos, temos ainda os ambientalistas radicais, eles querem que as fábricas parem, tudo pare, não queremos mais carro, não queremos mais gasolina. É inacreditável. Mas sabe, nós temos uma fronteira que é forte, temos um formato, e esse formato não é reto.
muda de acordo com a atmosfera. Nós temos o ar mais limpo que tivemos em muitos anos, mas o problema é que outros países, como a China, que o seu ar é um pouco difícil de respirar, sopra. E não importa o que você faça aqui embaixo, o ar aqui, ele vai ficar muito sujo, porque está vindo de outros países onde o ar não é muito limpo. E os ambientalistas se recusam a reconhecer isso. Mesmo com lixo na Ásia, eles despejam a maior parte do seu lixo no oceano. Em uma jornada de 1 ou 2 semanas, ele flutua, passando por Los Angeles. Vocês já viram quantidades massivas de lixo passando por Los Angeles, São Francisco. E alguém vai ter um problema, porque se você joga um cigarro na praia, é tudo uma loucura. O efeito primário dessas políticas de energia verde é não ter ajudado o meio ambiente, mas, na verdade, redistribuindo a manufatura e a atividade industrial de muitos países que seguem essas regras insanas, que poluem, países que estão quebrando as regras e eles estão fazendo uma fortuna com isso. As contas de eletricidade na Europa agora é 4 ou 5 vezes maiores do que na China e 3 ou 4 vezes mais altas do que nos Estados Unidos. Se vocês estão aqui, vocês vão ver agora os nossos preços de gasolina estão diminuindo. Eu falei perfurar no meu discurso de posse. Vocês vão ver, vai diminuir ainda muito mais. Já caiu muito no último ano. Como resultado, todo ar-condicionado é muito incomum ver em alguns desses países por causa do custo de eletricidade ser tão alto. Então, nos Estados Unidos, 1.300 ar-condicionados são implementados a todo momento. As pessoas na Europa não podem pagar, a eletricidade é tão alta. Sobre o que isso se trata? Não é a Europa que eu amo e conheço, tudo em nome de fingir parar esse esquema do aquecimento global. Está levando as nações com sucesso industrializadas a entrar em falência. Isso deve ser rejeitado completamente, imediatamente. É por isso que os Estados Unidos saiu do falso Acordo de Paris. Os Estados Unidos estava pagando muito mais do que qualquer outro país. China não tinha que pagar até 2030. Rússia abriu mão de todos os padrões. Mas nos Estados Unidos nós tínhamos que pagar $1 trilhão. E eu disse, isso é outro esquema, outra trapaça. Estados Unidos, o mundo tem tirado vantagem dos Estados Unidos já por muitos anos. Eu liberei produção de energia massiva, buscando petróleo, mas não temos mais que buscar tanto assim, porque temos mais petróleo do que qualquer nação. Óleo e gás. Nós temos mais do que qualquer nação no mundo. Eu chamo carvão limpo também, temos. Então, na Casa Branca, não usamos a palavra carvão, usamos carvão limpo. Mas estamos prontos para fornecer a qualquer país o fornecimento de energia que vocês precisem. Estamos exportando energia para o mundo inteiro, somos o maior exportador. Nos Estados Unidos, queremos comércio global com todas as nações, com todos. Queremos ajudar as nações, vamos ajudar as nações. E também, esses acordos devem ser justos e recíprocos. O desafio com o comércio é quase o mesmo que o com o clima. As fábricas estão sendo destruídas. É muito triste assistir na Europa, estão quebrados. Países que quebraram as regras. É por isso que os Estados Unidos está agora aplicando tarifas a outros países e a maioria dessas tarifas por muitos anos foram aplicadas a nós, sem controle. Nós usamos as tarifas como um mecanismo de defesa na administração Trump, incluindo
o meu primeiro mandato, centenas de bilhões de dólares em tarifas. E temos a inflação mais baixa agora, a propósito. A única diferença é que temos centenas de bilhões de dólares chegando ao nosso país. É assim que vamos garantir que o sistema funcione para todos e que seja sustentável para o futuro. Usamos as tarifas também para defender a nossa soberania e segurança no mundo inteiro, incluindo em relação a agências que estão tirando vantagem da administração dos Estados Unidos por décadas, incluindo a administração mais corrupta e incompetente da história, do Joe Dorminhoco. Implementamos tarifas sem precedentes para que não sejam mais interferidos nos direitos dos cidadãos, na liberdade dos cidadãos. Nós terminamos com a armamentização, com busca como alvo, tendo os críticos políticos dos Estados Unidos. Eu devo dizer isso a vocês. Eu estava chegando aqui, o líder do Brasil estava aqui. Nós o vimos, ele me viu, eu vi, nós nos abraçamos. Eu estou dizendo, você pode acreditar que eu vou falar isso em 2 minutos? Na verdade, concordamos que nós nos encontraríamos na próxima semana. Não tivemos muito tempo para conversar, 20 segundos. Em retrospecto, eu estou feliz que eu esperei, porque não está indo tão bem, mas nós conversamos, tivemos uma ótima conversa e concordamos em nos encontrar na próxima semana. Ele parece um homem muito bom, na verdade. Eu gosto dele. Eu só faço negócio com pessoas que eu gosto. Quando eu não gosto das pessoas, eu não gosto das pessoas. Nós conversamos por 39 segundos e tivemos uma excelente química, é um bom sinal. Mas também no passado, o Brasil, acredita, colocou tarifas não justas ao nosso país e nós estamos reconquistando isso de volta. E com força. Eu sempre defendi a nossa soberania, os direitos dos cidadãos americanos. E eu estou muito triste em dizer isso, que o Brasil não está indo bem em relação a isso. E vão continuar a fazer isso de modo ruim. Eles só podem ir bem quando estiverem trabalhando conosco. Sem a nossa ajuda, eles vão falhar, como os outros também. No próximo ano, os Estados Unidos vai celebrar o aniversário de 250 anos da nossa gloriosa independência. Um testemunho do espírito dos Estados Unidos. E também vamos receber a Copa do Mundo da FIFA de 2026 e as Olimpíadas em 2028. Vai ser muito bom. Espero que todos venham. Eu quero que as pessoas do mundo inteiro sejam parte dessas grandes celebrações de liberdade, conquistas humanas, e juntos vamos trazer de volta a história que vão começar em julho, 4 de julho de 1776, quando algo incrível aconteceu naquele dia. Passamos a nos chamar Estados Unidos da América. E nesse aniversário, eu espero que todos os países que encontram inspiração no nosso exemplo renovando o nosso comprometimento, valores. Esperamos que vocês nos deixem proteger a liberdade de expressão, as nossas religiões. Temos uma grande perseguição política, religiosa no mundo inteiro, cristianismo. A nossa nação é tão especial, extraordinária. E para fechar, eu só quero repetir em relação à imigração, o alto custo de energia verde renovável está destruindo grande parte do nosso planeta. Planetas que valorizam a liberdade estão se perdendo por causa dessas políticas. Vocês precisam de fronteiras fortes e fontes tradicionais de energia se querem ser grandes novamente. Se vocês vierem do norte, sul, leste, oeste, todo líder nesse belo salão hoje representa uma cultura rica, uma história nobre. Cada nação é majestosa e única como nenhuma outra na história humana e como nenhum outro local na face da Terra, de Londres a Lima,
Roma a Atenas, Paris a Seul, from Cairo to Tokyo, Amsterdã, até bem aqui, a cidade de Nova York. Estão sobre os ombros de líderes, gigantes, heróis que querem construir nações amadas. Todas as nossas ações com coragem, força, espírito e habilidades. Os nossos ancestrais subiram montanhas, rastrearam planícies abertas, eles lutaram em batalhas, eram soldados, fazendeiros, trabalhadores, guerreiros, exploradores, patriotas, construíram cidades, reinos, tornaram ideias em indústrias e pequenas ilhas em grandes impérios. Vocês são parte de tudo isso. Eram campeões para o seu povo. Eles nunca desistiram. Os seus valores definiram as nossas identidades nacionais. Suas visões formaram nosso destino magnífico. Todos nesse salão é parte disso, do seu próprio modo. Cada um de nós herdamos os deveres, os triunfos, os legados dos nossos heróis e fundadores que nos mostraram o caminho. Os ancestrais que nos deram tudo, a nossa terra natal, defendendo-as com orgulho, suor, sangue, vida e morte. Agora, temos que proteger as nações que eles construíram. E esse dever pertence a cada um de nós. Juntos, vamos levar à frente nosso dever sagrado em relação ao nosso povo, nossos cidadãos, de proteger as nossas fronteiras e preservando as nossas culturas, tradições e lutar contra os crimes e os opressores em amizade e com uma visão muito bela. Vamos todos trabalhar juntos para construir um planeta brilhante e belo, que todos nós vamos compartilhar, de paz, que seja mais rico, melhor e mais bonito do que antes. Isso pode acontecer e vai acontecer. Vai acontecer e eu espero que aconteça e comece aqui, nesse momento. Vamos nos virar, tornar nossos países melhores, mais seguros, bonitos e vamos cuidar do nosso povo. Muito obrigado, foi uma honra. Deus abençoe as nações do mundo. Muito obrigado. Muito bem, 12:05 pelo horário de Brasília, nós acompanhamos a fala de Donald Trump, o homem mais poderoso de todo o planeta, com tradução simultânea da Marina Caproni. É claro que nós vamos continuar acompanhando e repercutindo tudo o que acontece na Assembleia das Nações Unidas, mas o Hora News só precisa fazer um rápido intervalo e daqui a pouco vai voltar com todas as repercussões sobre a Assembleia Geral e também outras notícias.